Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste momento, esse que vos fala é missionário Gerson Gila. Pela graça de Deus, nós estamos servindo ao Senhor como missionário aqui no país de Moçambique, na província chamada Nampula, e pela misericórdia de Deus, eu estou aqui servindo ao Senhor durante já há quase 13 anos, porém, esse período, ele é dividido em duas partes, não é? Tivemos o primeiro período de 2004, de fevereiro de 2004 a outubro de 2009, e depois retornamos, não é, para o campo missionário no dia 20 de julho de 2015, e estamos, pela graça de Deus, até os dias de hoje, até quando Deus e o nosso pastor presidente, ele assim quiserem que aqui estejamos. De forma que eu quero mandar minhas saudações ao meu digno, ao nosso, não é? Digno e amado pastor, presidente da igreja e EADPE, pastor Ailton José Alves, assim também a minha saudação para o coordenador aí da área e também para todos os irmãos do Alto dos Coqueiros em particular. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Pois bem, meus amados irmãos, é possível que os irmãos tenham um pouco do conhecimento do trabalho missionário aqui em Moçambique, feito pela nossa igreja. Então eu quero vos dizer de que aqui nós estamos vos representando, não é? E automaticamente nós somos carentes das vossas orações em nome do Senhor Jesus. E muitas coisas que os irmãos sempre, normalmente, nos perguntam acerca da obra missionária, sobre os desafios, sobre os milagres, não é? Muitos irmãos, quando conversam com os missionários, uma das coisas que mais procuram saber são essas questões. Pois bem, falando sobre o desafio da obra missionária, aqui em Moçambique, os irmãos sabem que Moçambique é um país oficialmente de língua portuguesa, mas Moçambique tem alguns dialetos, não é? Moçambique é um país onde tem 32 dialetos, são 32 dialetos. O dialeto que nós falamos aqui na província de Nampula é o dialeto Makua, não é? Então, as pessoas que nasceram aqui, que são aborígenes de Nampula, eles são chamados de Macuas, não é? Por conta da língua, que a língua é Makua. De forma que a língua Makua, ela é muito diferente de tudo que nós aprendemos no Brasil, não é? Porque é uma língua nativa aqui. Então, eu vou fazer aqui uma expressão Makua e depois interpretar para os irmãos verem a diferença. No Makua, nós dizemos assim: Muluku Oreli Reni. Estou dizendo, Deus abençoe a você, não é? Eu estou dizendo Anaká Opentiwa Moretele e Apuiá. Eu estou dizendo, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Então, esta é a língua Makua. Então, qual é um dos grandes desafios que o missionário tem? É justamente o desenvolvimento da língua, que é difícil, não é fácil. Para que o missionário mantenha um bom trabalho, ele tem que ter uma boa desenvoltura na língua em que ele está a trabalhar, tá bom? E como é que nós trabalhamos aqui? Eu me esforço para entender a língua deles, mas quando eu vou falar a palavra de Deus, então eu falo com o intérprete, tá bem? Pois bem, falando sobre milagre, não é? Um dos grandes milagres que marcaram, ou que marcou o nosso ministério aqui, foi o milagre da chuva que Deus fez cair num distrito aqui próximo a 180 quilômetros daqui da onde eu estou agora, que eu estou aqui na sede da nossa igreja, no centro de Nampula,
Então, nesse sentido aqui, sentido litoral, não é? Daqui a 180 quilômetros, nós vamos encontrar um lugar chamado Colope. E foi lá nesse lugar, no ano de 2007, que o Senhor Deus fez um grande milagre que ainda hoje é uma marca nesta igreja, nessa localidade. A questão era que fazia 5 anos que lá não chovia. E quando a igreja lá chegou, porque lá não tinha igreja, a primeira igreja que chegou lá foi a nossa igreja, para a glória de Deus. Então, quando nossa igreja chegou lá, esta aldeia ela tinha muitas dificuldades, porque na verdade o evangelho não era pregado lá. De forma que o Senhor começou a salvar vidas em nome do Senhor Jesus, e hoje existe lá, para a glória de Deus, uma grande igreja com mais de 150 membros para a glória do nome do Senhor. Mas no início foi difícil, porque o reino das trevas estava solto à vontade. Já que não tem igreja, que é a luz, não é? As trevas estavam reinando. Então lá não chovia. E nem eu sabia que não chovia, e muito menos o porquê não chovia. Mas aí, em um determinado culto que nós lá estivemos, o Espírito Santo me fez sentir, na segunda-feira, de que no dia seguinte ele ia operar um milagre. E o dia seguinte era terça-feira. E na terça-feira nós fizemos um trabalho de jejum e oração pela manhã, e depois começamos a ministrar a palavra e louvar o culto com a igreja, não é? E no meio da mensagem, o Espírito Santo mais uma vez falou conosco, informando de que naquele dia que eu dissesse à igreja, que naquele dia iria haver a quebra de uma maldição, glória a Deus, e que iria haver chuva. O milagre que Deus iria operar era mandar chuva. Meus irmãos, e eu falei assim para os irmãos, não é? Eu disse, olha, Deus, eu disse ao intérprete, diga à igreja que Deus estará ministrando o milagre. E para esse milagre ser ministrado, ele vai precisar quebrar uma maldição. Não é? E o obreiro que estava me interpretando disse, pastor, o que é que o pastor está dizendo? Eu digo, diga à igreja que Deus vai quebrar a maldição e fazer um milagre. E ele disse, olha, irmãos, o pastor está dizendo. O pastor está dizendo que Deus está dizendo a ele que vai se quebrar aqui uma maldição e um milagre vai acontecer. E o milagre é a chuva que vai descer. Então, quando ele disse isso, as pessoas ficaram todas atônitas. E eu perguntei a ele, por que é? O que está acontecendo aqui? Aí ele disse, ó pastor, é porque fazem exatamente 5 anos que não chove aqui. Não é? E eu disse, meu Deus, e agora? E Nampula é um lugar muito quente. Agora mesmo aqui, agora, onde eu estou, está fazendo 34 graus. E eu estou a 5 da tarde e 30 minutos. E estamos com 34 graus, um calor intenso. E lá no litoral, imagine, beira de praia, é muito mais quente ainda. Mas, irmãos queridos, nosso Deus, ele é fiel. Aleluia! O nosso Deus não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, não é? E para a glória do nome do Senhor Jesus, no meio daquela oração que estávamos fazendo para Jesus batizar com o Espírito Santo, aleluia, o Senhor da glória começou a envolver a natureza a qual ele domina. E eu quero dizer a você que o nosso Deus, ele é o Senhor da chuva, ele é o Senhor do sol, ele é o Senhor da lua. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus, não é? E naquela manhã, naquela própria manhã, antes de chegar o meio-dia, o Senhor da glória trovoou, trovejou, Deus trovejou. Eu quero vos dizer que Deus troveja em favor da sua obra. Deus trovejou, louvado seja Deus, naquele trovão, o Senhor foi quebrando as maldições, aleluia, e a chuva caiu para a glória do nome do Senhor. Antes de chegar o horário da meio-dia, a chuva caiu, e foi muita chuva, e para a glória do nome do Senhor Jesus, as pessoas que estavam ao redor do templo, porque foi comunicado a todos que o pastor disse que Deus ia fazer chover. Então muita gente arrodeou o templo para ver de fato esse milagre acontecer. E quando a chuva começou a cair, para a glória de Jesus, aquela população, todos aqueles que estavam ao redor da igreja,
começaram a gritar e a falar em Macua: o Deus do pastor faz chover, o Deus do pastor faz chover. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus desta igreja faz chover. O Deus das Assembleias de Deus faz chover. Aleluia. O Deus que você serve faz chover. Não é? Então esse milagre até hoje ficou notório na minha vida, no meu ministério e nesta igreja, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te ajude e continue orando por nós. Somos extremamente carentes das vossas orações. Ore por nós, para que Deus abençoe a continuidade desta obra, para que Deus levante obreiros, para que esta obra continue a crescer, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Muluco Oreli Rene, Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.